Olá, tudo bem? Vamos falar de dança? Hoje eu gostaria de falar sobre uma obra que é uma paixão. Preparem a caixa de lenços. Nós vamos falar sobre o balé Romeu e Julieta. Antes de eu começar a falar, eu gostaria de pedir que você desse o seu like, que você se inscrevesse no canal e que você comentasse. Algumas pessoas já estão me mandando comentários e eu já estou pautando assuntos para falar em breve. Inesgotável o que a gente tem para falar sobre esse nosso mundo da dança. E eu estou começando esses meus vídeos falando sobre os balés de repertório clássico, especialmente os balés pelos quais eu tenho, primeiro, um grande amor, por várias razões, e sendo que a razão principal é que eu tive a oportunidade de participar dessas montagens clássicas e eu gosto de falar. A gente não passa pelo Romeu e Julieta incólume. Eu e meus amigos e todos os artistas do mundo que encenaram essa obra de William Shakespeare saem transformados de cena e transformam-se pela vida toda. Esta obra foi escrita no final do século XVI, como já disse, por William Shakespeare, um escritor inglês, o bardo inglês. A princípio não fez muito sucesso, mas alguns anos depois, foi uma das primeiras obras que ele escreveu. Com o sucesso e com a maturidade de William Shakespeare, ele foi encenando outras vezes e essa obra foi ganhando um tamanho enorme e depois com a morte de Shakespeare ela passou a ser encenada e chega até os nossos dias em formas de ópera, de cinema, de teatro e de dança. Esse tema, Romeu e Julieta, rendeu muitas leituras musicais e coreográficas. Mas aqui, assim, a mais marcante, a que realmente é unanimidade, não há quem diga, essa obra não faça assim, é a partitura escrita por Sergei Prokofiev. Essa música potente, fascinante, apaixonante, foi escrita em 1935, mas só foi encenada em 1940. Uma coreografia de Leonid Lavrovsky, no Bolshoi, com Galina Ulanova, em sua estreia. É muito interessante porque existem várias curiosidades. Quando foi escrita a partitura de Romeu e Julieta, Prokofiev quis dar um final feliz para essa tragédia shakespeariana. Então, a princípio, a partitura teria assim, um final que Julieta acordaria quando Romeu entrasse na cripta e depois ele não suicidaria, ela também não, e eles fugiriam e viveriam felizes para sempre. Mas aí, muitas idas e vindas, e 5 anos depois, ao ser encenado o balé, optou-se pela versão original, onde os amantes de Verona morrem. Um final triste. Romeu e Julieta é uma espécie de epítome do amor juvenil. Ele toca muito a gente por causa disso, assim, a ingenuidade, a pureza. Originalmente, os personagens, o Romeu tem 14 e a Julieta tem 13 anos. Essa história, teoricamente, é uma história verídica e Shakespeare baseou-se em alguns contos e alguns romances para ele escrever a sua peça teatral. Existem várias montagens teatrais super boas. Eu ressalto uma montagem que nós tivemos aqui em Belo Horizonte com o Grupo Galpão, dirigido por Gabriel Vilela, que é, para mim, uma obra teatral definitiva. E como versão cinematográfica, a versão de Franco Zeffirelli, que lançou os atores Olivia Hussey e Leonard Whiting em 1968. Me lembro, eu era ainda jovem, eu era adolescente e todo mundo do meu colégio, todo mundo dos colégios todos, do mundo inteiro, ficou completamente apaixonado por Romeu e Julieta. A gente tinha aqueles cadernos, né? E todo mundo tinha uma foto de um lado, Julieta, do outro Romeu, ou vice-versa. Houve uma coqueluche na época. As pessoas iam ao cinema 10, 15, 20 vezes. Os jovens até disputavam quem tinha visto mais vezes. Eu confesso que eu fui umas 20 vezes assistir e torci sempre para que
o final fosse diferente. A história, como a maioria das pessoas tem pelo menos uma noção, se passa, como eu já disse, em Verona. Ela versa sobre dois personagens principais, que são o Romeu, que é da família Montecchio, e a Julieta, que é da família Capuleto. Essas duas famílias são inimigas. E tem muitas brigas, tem muitos duelos, tem muito drama no Romeu e Julieta. Essa tragédia, ela inovou muito porque Shakespeare, além de colocar esse enredo principal, tem muitos subenredos, trama e subtramas, que eu não vou entrar em detalhes, porque a história principal já é super complexa. Vou tentar sintetizar. Senta que lá vem a história. Primeiro ato. Abre-se o pano, a gente vê uma praça de Verona. Você logo, quando clareia, você vê um jovem melancólico, triste, meio que chorando, um amor não correspondido. Esse jovem é Romeu, que nesse momento é apaixonado por Rosalinda, que o despreza. Rosalinda, que fique claro, é do clã dos Capuleto, mas isso não vem ao caso nesse momento. A seguir entra Mercúcio e Benvolio. Benvolio é primo de Romeu, Mercúcio é um amigo, é muito sátiro. E eles começam a conversar, é amanhecer, os feirantes vão saindo, enfim. Aí aparece alguém do clã dos Capuleto e aí começa uma briga. Imediatamente já abre o pano, começam as brigas, as lutas de espada. Muita luta de espada, morrem pessoas e aí a seguir entram os donos dos castelos, né? O senhor Montecchio, o senhor Capuleto, e eles também brigam entre eles. As senhoras também, Capuleto e Montecchio, estão em cena vendo tudo aquilo. Entra Teobaldo, entra Paris, e há uma briga, joga-se um monte de laranjas, e, enfim, aí para tudo porque o príncipe de Verona chega e fala que ele precisa de paz, aquela terra precisa de paz. Aí ele faz que as pessoas deem as mãos, se cumprimentem, eles se cumprimentam muito a contragosto. Encerrou essa primeira cena, abre o quarto de Julieta. É a primeira vez que ela aparece em cena, uma criança, uma menina, brincando de esconde-esconde com a sua ama, que faz um papel muito importante. Essa ama, ela é a confidente de Julieta, ela o tempo todo está ali amparando a personagem e faz um trabalho super bonito. Geralmente são atrizes muito competentes que fazem esse papel também. E a mãe chega escondendo um vestido e ela chama a Julieta e mostra que ela tem um vestido novo para ela ir ao baile. E que nesse baile ela vai ser apresentada ao Conde Paris, que é o seu pretendente. Julieta nem sabe o que é isso, ela tem 13 anos, ela brinca de boneca. Mas ela corre pro espelho e ela vê realmente o corpo dela se transformando num corpo de mulher. Pausa. Volta pra praça. Na verdade, já é a cena é a entrada da casa dos Capuletos. Então, todo aquele movimento, as pessoas entrando, Rosalinda passando, Romeu meio que choramingando atrás dela, os amigos fazendo troça, né? Mercúcio sempre muito sátiro, fazendo umas brincadeiras com Romeu, e aí eles resolvem também entrar nesse baile. Normalmente existe um pas de trois, os três, Mercúcio, Benvolio e Romeu fazem um pas de trois e põem uma máscara e entram nesse baile dos Capuletos. Levanta-se uma cortina, aparece então a famosa cena do baile dos Capuletos com aquela música poderosa, composta sobre duas notas, que é uma coisa emblemática. Então tem o baile, muito elegante. Nesse baile, Julieta vai ser apresentada ao Paris, ela desce, ela faz uma pequena variação, entra esse trio e de repente Romeu dá de cara com Julieta, ele de máscara, e ele imediatamente esquece da Rosalinda. E imediatamente ele fica completamente deslumbrado por ela e ela por ele. Aquela coisa, aquele amor à primeira vista. Ela continua a dançar pelo baile, ele também, só que numa hora que eles têm uma possibilidade de sair, num terraço conversar, o primo de Julieta, que é o Teobaldo, ele sai e descobre que tem ali um Montecchio na festa dele. E ele tenta expulsar o Romeu, o pai da Julieta vem e fala, não há hora para isso, fique calmo, ele fica irado. No meio disso tudo,
quando a coisa está muito tensa, Mercúcio faz uma variação para meio que distensionar a situação. É uma variação dificílima normalmente, uma música longa, é um solo de aproximadamente 5 minutos, muito dinâmico, maravilhoso, super bem composto, super jocoso, enfim. Eles saem a correr do baile, termina, festa, vem o anoitecer, Julieta está em seu balcão, sonhadora, ela fica sabendo através da ama que aquele ali é um Montecchio, que teoricamente ela não pode ter contato com nenhum Montecchio, é o inimigo da casa dela. E ela então está confessando para a lua, é uma noite de lua cheia, e ela está confessando para a lua o amor e como ela está impressionada e apaixonada. Romeu, que estava vagueando pelo quintal dos Capuletos, que ele saiu fugindo da festa, ouve e ele se aproxima e há aquela famosa cena do balcão. Normalmente os coreógrafos se esmeram em fazer o seu melhor e essa é uma cena teatral muito encenada em todos os continentes. Bom, termina o primeiro ato com esse encontro de Romeu e Julieta, o que na nossa linguagem a gente fala esse pas de deux maravilhoso, uma música arrebatadora, uma música apaixonante. Começa o segundo ato na praça, normalmente é uma tarantela que abre. Eu preciso ressaltar a versão do John Cranko, que tem uma tarantela absolutamente genial. John Cranko, o coreógrafo que fez essa obra, ele fez muitas obras lindas e ele criou esse balé para o Scala de Milão em 1958 e remontou em Stuttgart, onde estrelou a nossa bailarina brasileira Márcia Aidê. Márcia Aidê durante anos foi a Julieta perfeita da versão de John Cranko. Entra Romeu, muito sonhador, eles continuam a brincar com ele, Mercúcio e Benvolio, aí vem a ama. A ama vem trazendo uma carta. Nessa carta, que ela custa chegar até o Romeu, porque tem muitas brincadeiras com ela na praça, chega até o Romeu lê, é a Julieta propondo casamento. Imagina, eles se conheceram na véspera e vão se casar. Ele fica completamente desorientado, ele sai correndo, ele vai até o Frei Lourenço, que é um frei franciscano, que trabalha com ervas. E o Frei, quando fica sabendo desse casamento, ele vê nisso uma possibilidade de pacificar as duas famílias. Na verdade é isso, por isso que o Frei Lourenço aceita fazer o casamento dos dois. Eles se casam. Volta a cena para a praça. Alegria, ciganos, carnaval, muito esfuziante, Itália medieval. E enfim, entra Tibaldo procurando Romeu. E entra Romeu logo depois do casamento, mas Tibaldo vem até ele e desafia, porque Tibaldo ficou muito irado dele ter ido à festa, principalmente dele ter saído sem falar nada, ele desapareceu nessa festa. Romeu não quer saber de briga, ele até chega a falar, sabe, quase falar, agora somos parentes. Mas Mercúcio ficou muito abalado com aquela história toda e ele fala, nós não vamos aceitar uma provocação dessas. Mercúcio era muito sangue quente e Mercúcio começa a brigar com o Tibaldo, a brincar e a brigar, porque ele era muito sátiro. Só que no meio dessa briga toda, quando Romeu tenta apartá-los, Tibaldo desfere um golpe fatal em Mercúcio, que vem a falecer. Tem uma cena linda, tem uma fala linda na peça de Shakespeare. Obviamente que a partitura tem uma música maravilhosa dessa morte. Romeu, desesperado, pega a espada, sai atrás do Tibaldo e mata o Tibaldo. Quando o Tibaldo cai morto, sai toda a casa Capuleto para ver o que está acontecendo e vem o príncipe de Verona e ele não vai mandar o Romeu ser morto, mas ele o manda para o exílio. Ele vai para Mantua. Ele não pode mais voltar a Verona. E termina então esse ato muito triste, porque a Lady Capuleto, que teoricamente é amante do sobrinho, esse que acaba de falecer, e ela, a montagens lindas, a montagem do Cranko, ela tira, sabe, assim, a roupa e sobe num pedestal e os homens a levantam junto, é uma espécie de uma pietà, uma coisa muito bonita. O Cranko foi muito inspirado nisso. E termina o segundo ato, então, assim, essa tristeza. Terceiro ato, abre
estão Romeu e Julieta em seu leito de núpcias, ou seja, o casamento é consumado depois do casamento, e Romeu tem que ir embora, tá amanhecendo, é aquele famoso diálogo, é a cotovia, o roxinol, não é o roxinol, é a cotovia, e ele sai, vai embora, Julieta fica desesperada, entra, chega o pai e a mãe e fala, então, você está pronta para casar? Para acabar com essa tristeza toda da morte do Tibaldo, nós antecipamos o seu casamento. Você vai se casar o mais rápido possível. E entra o Paris. Só que Julieta tinha acabado de ter sua noite de núpcias com Romeu. Ela não aceita aquele casamento. E aí o pai começa a ficar super bravo com ela. Ele chega... Há versões que ele esbofeteia. A mãe também não quer saber dela. E a ama o tempo todo tentando contemporizar aquela situação. Mas o pai sai bravíssimo, Julieta fica sozinha, nisso ela fala, eu vou pedir uma ajuda ao Frei. Ela vai até o Frei Lourenço e ele tem uma ideia. Ele fala, se você tomar essa poção, você terá uma espécie de uma catalepsia, uma morte aparente. E seus pais vão pensar que você morreu, você vai ser sepultada, Romeu vem e te busca para você viver com ele. Esse é o final pretendido pelo Frei Lourenço. Só que isso não vai dar nada certo. Uma pausa. Bom, Julieta volta para casa, muito em dúvida. Existe uma música muito linda, ela na dúvida, ela toma essa poção. Desfalece, amanhece. Normalmente vem as amigas da Julieta para acordá-la na sua manhã de casamento, né? E aí a mãe entra, o pai, a mãe ordena que a ama vá lá acordar a Julieta. A ama vai, quando a ama percebe que ela está morta, ela dá um grito de terror. Vêm todos e as amigas, os pais, o Paris, a ama, todos desolados. Bom, aparentemente Julieta está morta. Eles fazem o funeral de Julieta. Normalmente tem essa cena desse funeral, passa pela frente do palco e só que o plano era, o Frei Lourenço manda um padre chamado Baltazar com uma carta para avisar que Julieta estava aparentemente morta, mas que era para ele vir e para ele resgatá-la assim que ela acordasse, que teoricamente essa poção duraria 48 horas. Acontece que um dos amigos de Romeu, há versões em que o Benvolio é que conta. No romance, na peça original é um outro personagem, mas já tem tantos nomes, vamos dizer que foi o Benvolio. Na versão do Zeffirelli é ele, que se adianta e vai a Mântua e conta que Julieta morreu. Romeu sai desesperado. No caminho ele compra um veneno, ele chega na cripta da Julieta, ele tenta acordá-la. Há versões em que ele dança com ela aparentemente morta, é muito bonito. Essa cena é uma cena linda. E uma música, que é uma coisa, assim, é uma maravilha, que retrata o desespero do Romeu. E ele, então, o que faz? Ele dá um último abraço, um último beijo em sua Julieta, toma o veneno e morre. Quando o Romeu acaba de morrer, Julieta desperta do seu sono de catalepsia, de aparente morte. E quando ela vê o Romeu, ela acha que ele está ali para buscá-la, ela chega nele e sacode, e ele já não... Ela percebe que ele está morto, ela vê o veneno, ela pega, tenta e fala, seu egoísta, você não deixou nada para mim. Então ela pega o punhal de Romeu e fala, a sua bainha final será no meu coração, e enterra-te nele. Pá, enfia o punhal no coração. Os balés normalmente acabam aí, ela morre, e os dois em cima da cripta, às vezes de mão dadas, às vezes ela por cima dele, enfim, mas sempre em contato, sempre essa linda imagem de Romeu e Julieta. E a versão teatral tem ainda a continuação, que as famílias se encontram dentro do túmulo, as duas famílias, e ali finalmente eles fazem as pazes. Existe esse final na peça de Shakespeare. É linda, né? A história é linda, super bonita. Eu aconselho quem puder ver, não somente o balé, mas o filme do Zeffirelli. É uma obra, para mim, é a mais completa. Eu já vi outras versões, eu falei da versão do Galpão também, mas eu gostei muito do Galpão porque eu já conhecia muita história. Está super bem contado também. E esse balé, como eu disse, ele estreou em 1940 com coreografia de Leonid Lavrovsky, na Rússia.
Depois foi feito um filme, que foi um filme muito bem aceito, em 1955, com o Lanova também. E esse filme, para vocês terem ideia, ele ganhou Palma de Ouro em Cannes. Isso era uma honraria. Imagina que a União Soviética estava ganhando Palma de Ouro em Cannes. Então foi uma coisa que popularizou muito essa obra de Prokofiev, né, e essa obra de Lavrovsky. Depois dessa montagem inicial do balé, outros coreógrafos fizeram. Muitos coreógrafos se aventuraram. É um desafio coreografar essa partitura. Entre eles eu vou citar alguns. Você tem o Frederick Ashton, que fez o balé da Dinamarca na época. O primeiro tem John Cranko, que fez, como eu já disse, no Scala e depois em Stuttgart, quando ele era diretor. Kenneth Macmillan fez uma leitura super bonita para o Royal Ballet. E fizeram um filme também, em 1966, onde estrelam a Margot Fonteyn e o Rudolf Nureyev. Esse filme também fez muito sucesso, passou em todos os cinemas do mundo, popularizou demais e foi maravilhoso para a dança. Muitas pessoas quiseram dançar tocadas por esse filme. John Neumeier fez uma versão muito bonita para o Balé de Hamburgo e ele a remonta em outras companhias. Essas são as versões que eu estou me lembrando agora, são as mais assim emblemáticas. Muitos e muitos coreógrafos utilizaram essa partitura. A última versão que eu vi foi a versão do Alexei Ratmansky, que ele coreografou para o Bolshoi. Ou seja, o Bolshoi atualmente tem não somente a do Ratmansky, mas tem também a do Grigorovich, que é a versão russa um pouco mais antiga, estreada em 79. Esse balé eu falo com muita paixão dele. Eu tive a honra de fazer parte do primeiro elenco da remontagem do John Cranko no Rio de Janeiro, em 1981, estrelando Marcia Aidé, Richard Cragun, Fernando Burrones, Natália Makarova, Áurea Hammerly, Ana Botafogo. Nós tínhamos um elenco, assim, sabe, tínhamos os primeiros bailarinos do Royal, tipo Stephen Jeffries, grandes bailarinos, e nós fazíamos o corpo de baile, obviamente, e eu também tive a honra de fazer o Mercutio na montagem do Hugo Della Valle. Hugo Della Valle foi um importante bailarino, coreógrafo e diretor. Ele era argentino, ele faleceu há pouco tempo. Ele fez uma versão de Romeu e Julieta aqui em Belo Horizonte. O Hugo Della Valle era autoridade em Romeu e Julieta porque ele simplesmente foi o Mercúcio na criação de John Cranko em Stuttgart. Então, assim, ele sabia a obra de frente para trás para frente, e ele tinha muito psicologismo das personagens. Ele passou muita informação para o elenco. E no Rio de Janeiro a gente tinha esse elenco estelar, uma montagem linda. Tivemos uma remontadora chamada Georgette Tsingeritz, que era uma bailarina grega que trabalhou muitos anos no balé de Stuttgart, e depois ela era a coreóloga. Então nós trabalhamos com a Georgette como coreóloga e remontadora. Os toques finais nos foram dados por Richard Cragun e Marcia Aidé em pessoa, e eles encabeçaram o elenco. Então, assim, uma experiência inesquecível. Eu saí completamente transformado daquela experiência, meus colegas todos, e eu tenho certeza que quem passou por essa experiência de Romeu e Julieta em sua vida vê o mundo diferente, vê o amor de uma maneira diferente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Repito, se puderem deixar algum comentário, se puderem se inscrever no canal. Tem muito assunto, muita coisa para contar. E haveria horas e horas de assunto sobre esse Romeu e Julieta, mas eu penso que por hora está bom. Um grande beijo para todos e até breve.